Queridos irmãos, estejamos em paz, que nos abençoe o meigo Nazareno Jesus, companheiro incondicional dos nossos dias, que faz chegar até nós messes de amor, para acalmar os nossos corações e nos fortalecermos nesta jornada terrena. O tema que trouxemos para a nossa reflexão é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os pobres de espíritos. O Evangelho de Jesus é o maior e o mais completo, o mais dinâmico tratado de psicologia aplicada que nós temos conhecimento. Pois todos nós temos amplas condições de entendê-lo. Se não tivermos o preparo intelectual em função de nossas condições, às vezes materiais, da nossa própria reencarnação, nada demais, pois o Evangelho de Jesus, ele nos fala diretamente ao coração, ele vem diretamente ao coração. Então, os ensinamentos que Jesus nos passa são muito importantes. E todos podemos entendê-lo. O jovem, o adulto, o mais vivido, o mais experiente. Agora, aplicá-lo em nossas vidas, isso é diferente. Isso é diferente, porque daí é opcional. Nós fizemos essa opção. Jesus, como o maior pedagogo que passou pela face da terra, que temos conhecimento, é lógico, ele traçou como meta maior a busca do perdão, para que, através do perdão, fosse havendo um despertamento do amor que reside dentro de nós, pois todos nós temos a perfeição latente, em semente dentro de nós. E através do perdão, nós vamos desenvolvermos esse amor incondicional por tudo e por todos. E a regra é simples, pois Jesus colocou uma condição assim que todos podemos entender e praticar. Jesus nos disse para fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E vejamos, o tempo passa e o Evangelho de Jesus, ele vai se atualizando. E tem situações que parece que ele ficou mais atualizado. Ele parece que ele foi feito para esta situação. E aí nós ficamos pensando, às vezes nós, pensando para entendermos, ficamos refletindo, às vezes nós lemos uma lição do Evangelho e depois nós demoramos tempo para passarmos por ela novamente, para voltarmos, para retornarmos àquela mesma lição, porque o porquê nem é tão importante, mas demoramos. E aí nós temos um outro entendimento do Evangelho. Aí nós olhamos assim, mas eu não tinha notado este ângulo do Evangelho.
E aí nós nos perguntamos, será que foi o Evangelho que mudou? Não, não foi. Foi o nosso amadurecimento consciencial, o nosso nível consciencial que mudou, que se alterou para melhor. A nossa capacidade consciencial se ampliou e nós começamos a enxergar outras facetas do Evangelho. Vejam que Jesus, quando andava em suas tertúlias evangélicas pela Galiléia e arredores, nos seus ensinamentos com os apóstolos, com todos aqueles que o seguiam mais de perto, Jesus tinha uma técnica. Ele acolhia, consolava e esclarecia. Exatamente o que hoje nos temos como marca maior dentro do Espiritismo. Então, naquele momento, era isto que precisava para aquela multidão carente, dolorida, sofrida materialmente, pouco esclarecida ou quase nada esclarecida. Então Jesus falava-lhes ao coração. E ao mesmo tempo ele nos preparava para os tempos futuros, para o final dos tempos. Para o final dos tempos. Vejam como é importante. Ele nos incentivava e ia fazendo com que nós acumulássemos conhecimento para este final dos tempos, como nós gostamos de dizer, porque na verdade não existem final dos tempos, existem final de determinados ciclos na nossa caminhada evolutiva. E aí passamos para um ciclo mais esclarecido. Claro que Jesus incentivava a esperança no ser humano, porque é o ser humano que vai se modificando e vai criando em torno de si um mundo melhor. A esperança de um mundo melhor, mais justo, com seres mais regenerados. Isto se faz presente em nossas vidas até hoje. O Evangelho de Jesus ressona dentro de cada um de nós. Vejamos, os pobres, bem-aventurados os pobres de espíritos, serão os pobres materialmente falando? Não necessariamente. Porque a mensagem de Jesus acolhia todos os pobres materiais daquela época. Mas Jesus falava muito profundamente aos mais aquinhoados na época. Porque hoje nós vimos ainda muitos paupérrimos, materialmente falando, e com o nariz empinado, com um orgulho, com uma empáfia que a gente não entende. E nós vimos tantas pessoas que são muito bem posicionadas materialmente, com grandes patrimônios materiais, aos quais eles acolhem tantas pessoas, criam, geram empregos e são particularmente simples, humildes. Se nós procurarmos refletirmos sobre a mensagem de Jesus, nós vamos ver que bem-aventurados
são aqueles que optaram pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus e não pelo reino da terra. Esta diferença está muito clara nos ensinamentos de Jesus. Está claríssimo, pois todos os dias nós temos que fazermos esta opção. Em cada pensamento, em cada atitude, nós optamos pelo reino de Deus ou pelo reino da terra. Por quê? Porque todos os dias aqui, no orbe terreno, nós estamos frente ao tribunal de Pôncio Pilatos. E ali nós podemos e temos que nos curvarmos frente à bacia das oportunidades e lavarmos as mãos com as nossas atitudes frente ao mundo, frente àquilo que optamos em nossas vidas. E a quem nós absolveremos? A quem nós seguiremos? A Jesus ou a Barrabás? Obviamente que, intelectualmente falando, responderemos sem pestanejar. Seguiremos Jesus. Seguiremos Jesus? Muito bem. Então estamos fazendo a opção pelo reino de Deus e não pelo reino da terra. Mas e as nossas atitudes no dia a dia? Não nos basta a aparência de religioso, a aparência de homem de bem. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. E isto é o que é captado pelo universo. Queridos irmãos, vocês vejam que estas dificuldades todos nós vivemos, mas nós vivemos e temos que ir tomando decisões. E se nós optamos por Jesus, se nós optamos pelo reino de Deus, lembremos-nos do ensinamento do meigo nazareno Jesus, que nos disse: o meu reino não é deste mundo. Bom, se ele disse que o reino dele não era deste mundo, então existe o outro reino. Então existe o outro reino. Jesus tinha e tem absoluta convicção de quais são os valores que nos acompanham na nossa trajetória cósmica de espíritos imortais, de viajantes do universo. Jesus sabia o que não passava na alfândega do túmulo e o que passava e nos acompanhava. Queridos irmãos, na Terra não existe, como muitas pessoas pensam, perseguidos ou privilegiados. Às vezes nós ouvimos companheiros em torno de nós, até familiares, dizerem: mas o que eu fiz para merecer isso? Mas por que eu estou nessa família? Ora, nós estamos no lugar certo, no momento certo,
com as pessoas certas e com a situação necessária à nossa reeducação. Aquelas pessoas são as pessoas que nós necessitamos para vivermos, para convivermos, para nos reeducarmos. Então, não existe perseguição, não existe privilégio. Isto aqui é uma escola, é uma universidade. E como tal, somos alunos, estamos inscritos nesta universidade, nesta escola, como queiram chamar, neste curso reeducativo. E existem disciplinas variadas que teremos que cursá-las e sermos aprovados. Por quê? Porque o espírito imortal é herdeiro de si próprio. O espírito imortal é regido pela palingenesia, ou lei de reencarnação. Ela ressona dentro de nós. Por isso existem tantas diversidades no orbe terreno. Por isso existem tantas diversidades. Nós vemos a beleza, a fealdade, nós vemos a saúde extrema, a doença extrema, a inteligência magnífica, suprema e a deficiência mental. E como eu gosto de repetir uma frase de um querido amigo nosso do Bezerra de Menezes, o Cícero, que diz que esta nossa jornada aqui, nós vamos reencontrar ressonâncias atávicas palingenéticas. Quer dizer, nós vamos fazer com que saia de dentro de nós aquilo que está arquivado num passado, as nossas atitudes atávicas retornarão, se elas não estavam devidamente corretas, para que façamos a correção. Nós não somos, espíritos culpados, como as religiões gostam de dizer. Nós somos, como dizem os amigos espirituais, espíritos, irmãos equivocados. Então, ressonâncias atávicas palingenéticas é o retorno de nossas atividades passadas, em face do nosso amadurecimento consciencial, através do processo reencarnatório. O espírito imortal, ele vem recolhendo na fieira do tempo, através das reencarnações, os frutos de sua semeadura, ou seja, a sua herança. Ele herda de si mesmo. Queridos irmãos, existe um tempo de semear e existe um tempo de colher. Isto é exato. Isto é exato. As leis naturais são exatas. É como dizia um antigo político que convivemos aqui, que os mais novos não vão conhecer, não conheceram, ele dizia: isto é imexível. E estas leis, elas só se mexem no momento da recuperação. Quando falamos em simples, em humildes, em pobres de espíritos, nós lembramos um ensinamento do Chico, que ele dizia que ele era um cisco. Ele era um cisco.
Ah, será que o Chico queria se depreciar como espírito imortal, como ser humano? Não, nada disso. Este luminar com o qual nós tivemos o privilégio de convivermos nesta encarnação, ele era a dimensão exata da grandiosidade de Deus e do universo. Portanto, nós ficamos pequenos frente a tudo isso. Não que não possamos crescermos, e cresceremos em tamanho, em conhecimento, né? Nos aproximaremos, né, destes espíritos luminares que nos ensinam. Claro que cada vez eles se distanciam mais em função da jornada individual de cada um. Né? Vejam que o Chico já veio com toda esta preparação. Ele já veio com o reino de Deus estabelecido dentro dele. E o reino da terra nunca o perturbou. As coisas da terra não perturbavam o Chico. Se nós fôssemos ficar falando de situações materiais em que o Chico viveu e recebeu e tudo doou, nós ficaríamos 24 horas falando a respeito destas situações. Foi um espírito, né, fantástico que tivemos, como disse, o privilégio de convivermos junto com ele. Né? Então, queridos irmãos, bem-aventurados são aqueles que aprenderam a descomplicar as suas vidas, a simplificarem a sua vida. E este capítulo, ele fala muito do orgulho e da humildade. Então nós estamos focando isto, né, trazendo para uma linguagem religiosa. O reino de Deus e o reino da terra. Tá? Vejamos bem. Todos aqueles ensinamentos de Jesus são para estes momentos em que nós chegamos e atingimos, né, o limiar de um mundo melhor, como chamamos, um mundo de regeneração. Chegamos aos pródomos de um mundo de regeneração. Mas vejam bem, nós estamos, quando falamos de mundo de regeneração, nós fizemos uma inversão. Porque nós aguardamos que se estabeleça o mundo de regeneração. E existem por aí, né, ouvimos alhures, que há até data definida para que o mundo passe a ser o mundo de regeneração. Ora, isso é uma certa ingenuidade. Então o mundo de regeneração se dará por decreto? Claro que não. Estamos fazendo uma inversão dos valores. Tá? Então, isso é aquilo. Nós fizemos a opção pelo reino da terra. E se fizermos a opção pelo reino da terra, terceirizamos os equívocos. Os outros têm que se modificar. Ora, quem tem que fazer a modificação é o espírito imortal, que vai fazendo a opção pelo reino de Deus, vai mudando tudo o que existe dentro dele. O reino de Deus vai se instalando dentro do seu coração e ele vai mudando o seu padrão vibratório. Consequentemente, o seu entorno vibrará em outra frequência. Consequentemente, os seres se melhorando, o mundo se melhorará e se tornará um mundo regenerado. Mas é do espírito para o todo. Claro,
com o amparo, a proteção e todo o trabalho da espiritualidade. Mas não aguardemos que o mundo se torne de regeneração para nós, sem esforço nenhum, vivenciarmos as benesses do mundo de reencarnação, deste mundo regenerado. Queridos irmãos, nós vivemos momentos de violência, momentos de grandes dificuldades na Terra. Mas não nos deixamos abater. Não também vamos nos desiludirmos. Isto é uma fase transitória. Façamos neste momento a opção pelo reino de Deus, a cada manhã, a cada dia, sem nos esquecermos as nossas atitudes, porque o hoje é o passado do ontem e o amanhã é o futuro do hoje. O hoje é o passado do ontem e o amanhã é o futuro do hoje. As decisões do hoje poderão tirar a humanidade de um ciclo vicioso de muita ignorância, maldade, que há muito a humanidade vem cultivando, ora consciente, ora inconsciente, mas vamos cultivando. E não nos esqueçamos que Jesus está a nos chamar, né? Jesus está com a sua bondade permanentemente nos aguardando, nos fazendo convite para que possamos segui-lo. Diz ele assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Que Espírito misericordioso o Mestre Jesus. Façamos então, queridos irmãos, companheiros de jornada reeducativa, a opção pelo reino de Deus, para que ele se estabeleça dentro de cada coração. E aí então se estabelecerá na terra muita luz, muita paz. Permaneçamos na paz que Jesus nos envia a cada momento. Muita luz e muita paz. E que assim seja.